nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. Viva, seja bem-vinda ao Discurso Direto de hoje, dedicado ao município da Praia. Segundo os dados mais recentes do INE, a Praia albergava em 2023 145.378 habitantes, o que representa cerca de 30,1% da população de Cabo Verde. Além disso, continua a ser o coração político, económico, social e cultural do país, com uma grande diversidade de empresas e um crescimento constante, especialmente nas zonas periféricas. No Dia do Município vamos refletir sobre o que já foi feito e discutir os projetos que têm como objetivo tornar a praia mais vibrante, inclusiva e com qualidade de vida para todos. É com muito prazer que recebemos hoje no Discurso Direto o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Dr. Francisco Carvalho, com quem iremos conversar sobre os desafios, conquistas e as metas para o futuro do município. Sr. Presidente, obrigado pela participação aqui neste discurso direto. Os instrumentos de gestão da autarquia para este ano, 2025, já foram aprovados no mês de março. A entrevista que me concedeu por altura do Dia da Cidade dizia-me que finalmente estão reunidas as condições para satisfazer os anseios dos munícipes. O senhor referia-se ao plano de atividades e ao orçamento para 2025 ou a reformas ao nível da gestão da Câmara Municipal? Muito obrigado por este convite, por esta oportunidade. Saudamos todos os munícipes e sendo Praia, saudamos também todos os cabo-verdianos que nos escutam, seja aqui a nível nacional ou seja também na diáspora. E sim, eu quando digo que neste momento nós já temos reunidas essas condições para podermos trabalhar, eu refiro-me sim aos instrumentos de gestão e o plano de atividades e o orçamento, porque sem esses instrumentos nós não poderemos avançar. E já temos os instrumentos, sim, e também eu digo isto porque é sabido por todos e o contexto bastante atribulado que nós tivemos de enfrentar ao longo do primeiro mandato. E desta vez conseguimos avançar de uma forma tranquila e serena e temos sim as metas traçadas, os objetivos traçados, os planos traçados e estamos sim confiantes e muito positivos daí afirmarmos que temos neste momento reunidas as condições para avançarmos. Essa confiança vem do facto de neste momento ter uma maioria quer na Câmara quer na Assembleia. Precisamente. Nós na Câmara Municipal nós temos neste momento 9 vereadores, ou seja, temos todos os vereadores e nós temos maioria qualificada na Assembleia Municipal também, o que nos permite então ter esta confiança, ter este conforto, porque os tempos passados foram muito atribulados, é sabido, é do domínio público. E nós, por exemplo, é importante frisar que fizemos praticamente todo o primeiro mandato sem a possibilidade de aprovar nada que fosse ao nível da Câmara Municipal. Nós tínhamos inicialmente 5 vereadores eleitos pelo PICV e depois passámos a contar somente com 4, ou seja, passámos a estar em minoria na Câmara Municipal. Tínhamos apenas 4 vereadores connosco e tínhamos 5 vereadores contra a Câmara. Mas aqui, quando eu digo contra, não é no sentido de uma oposição democrática, saudável e aceitável. Não, é mesmo contra no sentido de se ser contra tudo. Eu não tenho nenhum prazer, eu não tenho nenhum gosto em estar a dar estes exemplos. Quando eu digo que, por exemplo, até as luzes de Natal foram chumbadas, isto demonstra até que ponto realmente os vereadores estavam contra a gestão que nós estávamos a fazer, até que ponto que os vereadores estavam mesmo decididos em tudo fazer para inviabilizar o funcionamento da Câmara Municipal da Praia. Mas a oposição também responsabiliza o Dr. Francisco Carvalho por esta situação de bloqueio, de alguma instabilidade, uma vez que entrou também em rota de colisão com vereadores seus que foram eleitos pelas listas do PICV, refirmo a Xissana Magalhães e também ao Samil Moreira. Já expliquei várias vezes esta questão e eu não gosto de entrar em grandes detalhes em relação a essa matéria,
Mas eu já tinha dito, na altura, Acha que isso já pertence ao passado, é isso? Não, para dizer que é o seguinte, que eu já tinha dito na altura, eu volto a reafirmar. Eu estou na política, mas eu tenho linhas vermelhas. Há linhas que eu não ultrapasso. Eu tenho linhas vermelhas, eu não ultrapasso certas linhas. Eu tinha dito na altura que eu preferia, se era para alinhar com esquemas de corrupção, eu preferia ficar em minoria na Câmara Municipal. Portanto, foi essa decisão que eu tomei. Ficar em minoria do que... Portanto, as linhas vermelhas, a questão da corrupção e também da transparência. É fundamental. Aqui e na política, hoje, mais do que nunca, na política, nós temos de primar pela transparência, mais do que nunca. Porque tudo isto faz parte do enorme desafio que tem que ver com a reconquista da confiança das pessoas em relação à política, aos partidos políticos e aos políticos. O orçamento de 2025 foi criticado por destinar valores significativos à gestão interna e à publicidade da própria Câmara, enquanto áreas como a saúde e a habitação parecem ter menos recursos. O Dr. Francisco Carvalho considera que essa distribuição das verbas está alinhada, de facto, com as prioridades desta autarquia? Está, sem dúvida que está. Eu compreendo e as pessoas têm toda a liberdade para efetuarem a leitura que entenderem do orçamento, do plano de atividades. Eu respeito isso. Mas em relação particularmente à questão da saúde, nós é que viemos dar importância ao tratamento da questão da saúde ao nível do município da Praia. É que há aqui questões de fundo que têm a ver com o conceito que nós temos do município, o conceito que nós temos em relação às funções que o município deve desempenhar. Eu dou um exemplo muito concreto. Pela primeira vez, a Câmara Municipal da Praia passou a contar com uma direção exclusiva para a área da saúde. Nós criamos uma direção exclusiva para a área de saúde, nós criamos um diretor, porque isto tem de funcionar assim. Quando nós temos uma unidade com alguém que tem aquela responsabilidade específica, que se dedica o tempo inteiro àquela matéria, isto significa que a matéria está a ter atenção e que vai também ser objeto de afetação de recursos. É o que nós temos vindo a fazer e eu tenho muito orgulho no trabalho que a nossa equipa tem feito na área da saúde. E na Câmara Municipal eu tenho vivido situações dilacerantes em relação às matérias de saúde. Nós estamos a gastar grandes quantidades de recursos, mas são muito bem aplicados em relação à matéria da saúde. Tanto a nível de questão do tratamento, das consultas, dos óculos, mesmo ajudas para as pessoas que saem para fora, porque as pessoas estão em desespero. A grande verdade é que as pessoas estão em desespero e há franjas enormes da população aqui na Praia que sente-se totalmente desamparada, que vê na Câmara da Praia, eu diria, a única tábua de salvação. Portanto, então, nós mais próximo, precisamente, nós temos a noção de que a Câmara é o poder que está mais próximo às pessoas e nós estamos a fazer de tudo para corresponder à expectativa das pessoas. E a área da saúde tem sido um exemplo. E para além da saúde, que outras áreas estão contempladas enquanto prioridades neste orçamento que já está em vigor? Nós temos como um grande objetivo aqui no município da Praia, não é trabalho, não é tarefa, não é atribuição da Câmara Municipal, a criação de emprego. Não é nem de perto nem de longe. Não é. Todos nós sabemos. Olha, nós vimos, e foi o presidente do MPD que prometeu 45 mil postos de trabalho. Portanto, faz aquela promessa porque tem consciência de que é tarefa dele. Portanto, a Câmara não tem esta atribuição de criação de emprego. Mas nós estamos aqui, vivemos aqui. Nós olhamos as pessoas nos olhos, sabemos que as pessoas estão desesperadas e temos dado uma grande prioridade a esta matéria. Há áreas que estão de expansão em termos de criação de postos de trabalho, a área do saneamento, as áreas verdes, e jardinagens e espaços públicos, e mesmo dentro da área desportiva e cultural. Nós temos vindo a acolher jovens e temos vindo a encaminhar jovens dentro dessas áreas e para a Câmara e cria emprego, sim,
para dar resposta às necessidades da cidade, à gestão ao nível da cidade, mas também tem este foco de acolher pessoas, e nós temos iniciativas muito concretas para a criação também de autoemprego. Jovens que têm vocação, que querem criar os seus negócios, nós também estamos a apoiar. Temos o Praia Empreende, já implementamos a primeira edição, vamos avançar agora para a segunda edição, e nós estamos a apoiar também as iniciativas na criação de negócios que estão fora das nossas iniciativas, que dependem dos próprios jovens e dependem também de adultos. Nesta linha, nós assinamos um protocolo com a OEM Crédito, precisamente para permitir que quem queira iniciar o seu negócio, quem queira criar um posto de trabalho para si e sua família, possa ter essa oportunidade. Só para fecharmos esta parte dos instrumentos de gestão, as críticas do MPD não se ficam por aqui. Os deputados municipais classificam esse orçamento de despesista, alegando que grandes quantias, valores foram destinados à gestão interna, como 9 mil contos para o gabinete do Presidente e 15 mil contos para a publicidade, em detrimento de áreas que eles consideram que são essenciais, e criticam também a criação de 33 novas unidades orgânicas, o que implicaria um aumento, um plano salarial à volta de 900 mil contos. Não sei se quer esclarecer-nos em relação a essas críticas que são feitas pelos deputados municipais do MPD. Em primeiro lugar, é estranho porque nós vamos agora aprovar a nova orgânica. Então, os deputados do MPD estão a criticar a criação de novas unidades, e nós é agora que vamos aprovar a nova orgânica. E nós vamos diminuir o número de unidades. Tivemos essa preocupação de diminuir o número de unidades ao nível da Câmara Municipal. Tivemos essa preocupação. Só para elucidar os nossos ouvintes, neste momento qual é que é a situação, o número de, digamos, de orgânicas, de departamentos, e como é que fica agora essa distribuição? Sem dúvida, nós temos essas 33 unidades, existem, de facto, existem, mas nós vamos apresentar a nova orgânica, vamos diminuir o número de unidades. Isso é fundamental. Agora, diminuir para quanto? E vamos discutir, são propostas ainda ao nível da reunião da Câmara. Sim, vamos discutir ali a nível o importante é sublinhar que o foco é diminuir o número de unidades, e vamos conseguir. E neste momento qual é que é a situação financeira do município? Em várias declarações falou das dívidas que herdou da administração, da gestão anterior da Câmara Municipal em termos de dívidas. Como é que está o processo da reestruturação, por exemplo, da dívida? É importante dizer que nós chegamos na Câmara Municipal da Praia e ao longo do primeiro ano nós estivemos ali focados no pagamento de dívidas. Isso é fundamental, eu digo isto sempre. Durante todo o primeiro ano, no primeiro mandato, nós só pagamos dívidas. Nós não, junto de nenhuma empresa, nós não avançamos com qualquer trabalho, mas estivemos a pagar dívidas, As empresas de construção, nós estivemos a pagar dívidas durante todo o primeiro ano. Pagámos dívidas. E hoje, eu posso dizer com toda a confiança que com essa nossa atitude durante o primeiro ano do primeiro mandato, nós conseguimos demonstrar perante os operadores que nós éramos de confiança, que nós tínhamos palavra, porque começamos a pagar dívidas dos outros, da gestão anterior. E hoje nós temos uma excelente relação com as empresas, com os empresários, com os prestadores de serviço. Uma excelente relação. A Câmara, neste momento, está num processo de reestruturação. Criamos, na nova orgânica, uma nova unidade que vai estar focada na gestão das cobranças, para podermos acelerar o processo de cobranças. Há várias cobranças que a Câmara não tem, até agora, capacidade de efetuar. E, por outro lado, nós vamos outra vez implementar a campanha do IUP, e nós estamos em negociações com potenciais financiadores que são disponíveis a investir aqui no município da Praia.
Mas neste momento o que me está a dizer é que já há, digamos, um equilíbrio do ponto de vista financeiro, das finanças da Câmara Municipal. É porque no primeiro mandato, quando tomou algumas medidas, por exemplo, de isentar algumas taxas, de baixar taxas, a oposição, enfim, criticou por essas medidas, dizendo que assim a gestão da Câmara não teria sustentabilidade. É por isso é que eu faço-lhe esta pergunta: qual é que é a situação financeira neste momento? A situação financeira é a situação financeira de Cabo Verde, que é, nós temos de trabalhar todos os dias, nós temos de procurar e todos os dias temos de trabalhar, todos os dias não temos de procurar e financiamento. A situação neste momento da Câmara Municipal é estável, a Câmara Municipal está numa situação estável, a situação é, nós temos, e sobretudo, eu tenho muito de apontar em relação às perspectivas, porque nós vamos entrar numa fase que eu vou chamar de boa para a Câmara da Praia. Nós vamos entrar numa fase que eu vou designar mesmo, que vai ser uma fase boa, uma fase positiva. Já, a partir do mês de junho, nós temos excelentes perspectivas e toda a população praense vai se perceber disso, vai dar conta. Não quer levantar um bocadinho o véu dessa estratégia, uma vez que fala dessa perspectiva boa para o município? O que é que aí vem? Por exemplo, eu posso dizer que há perspectivas de investimento na área da hotelaria. Há boas perspectivas de investimento na área da hotelaria, por um lado, e mesmo em termos de acesso a financiamento mesmo, direto para a Câmara Municipal, há boas perspectivas. Nós estamos a negociar agora, eu não quero, portanto, estar a apontar, e depois o tal gabinete que vai acionar a parte das cobranças. A Câmara tem várias possibilidades de angariação de receitas que até agora a Câmara não tem sabido tirar o melhor proveito, que passa somente pela implementação. Então são essas linhas. E acesso a financiamento para a Câmara mesmo, direto, investimento privado em várias áreas, nomeadamente temos ali boas perspectivas em relação a hotéis que vão ser construídos aqui no município da Praia, e a questão da nossa capacidade interna de cobrança, no sentido de angariação de receitas. Agora, há aqui um aspecto importante que tem a ver com a redução das taxas que nós fizemos. No ano de 2024, nós batemos o recorde ao nível da Câmara Municipal em termos de angariação de receitas. Isto é importante, tem de ser dito. Nós batemos o recorde. Aqui, nós efetuamos as reduções que nós efetuamos e conseguimos mesmo assim bater o recorde em termos de angariação de receitas. Tem algum número aí que possa partilhar com os ouvintes? Nós poderemos partilhar. E um aspecto importante que eu quero muito sublinhar é que, muitas vezes, não se tem em conta, em termos de contabilidade, o grau de satisfação das pessoas. Isto é fundamental. Nós não podemos ficar eternamente agarrados a números. Por exemplo, as pessoas, quando olham para uma redução de uma taxa, ficam preocupados com o dinheiro quantificável que se perde. Mas as pessoas não pensam no grau de satisfação. Portanto, não está muito preocupado com essa questão das contas certas? Não, eu estou preocupado porque é fundamental que evitemos derrapagens, é fundamental que evitemos acumulação de dívidas, porque depois tem aquele efeito, quebra de confiança, quebra da palavra dada, etc. É fundamental. O que eu quero chamar a atenção é para uma nova dimensão que deve ser considerada, que é a satisfação das pessoas. Eu acho que as instituições trabalham, as instituições de governação trabalham para as pessoas. E o indicador mais importante de todos tem de ser o grau de satisfação das pessoas. Então, quando as pessoas estão satisfeitas, aí começam mudanças extraordinárias. Porque quando as pessoas estão satisfeitas, as pessoas estão mais disponíveis a aderir a novos programas, por exemplo, no caso do município da Praia. E nós precisamos de uma mudança profunda, porque há muita coisa que deve ser mudada,
E só podemos mudar essas coisas com novas atitudes por parte dos munícipes e das pessoas. Sr. Presidente, falou em instantes de grandes investimentos para a praia. Há um investimento que, portanto, não é do seu consulado, vem de trás, que é o Hotel Casino, aqui no Ilhéu de Santa Maria. Portanto, está dentro do território municipal. Quais são as responsabilidades? A Câmara Municipal da Praia foi tida, é achada neste negócio? Ainda há tempos, salvo erro, houve declarações suas no sentido de se remover a barreira metálica que circunda todo esse empreendimento. Bom, o Primeiro-Ministro disse que cada órgão tem as suas competências, sendo um empreendimento que foi apresentado com pompa e circunstância no valor, o maior investimento já agora turístico aqui da praia, mais de 200 milhões de euros. Quando olha para o estado em que se encontram as obras, qual é que é o seu sentimento? O que é que pode fazer? Se já foi recebido pelo Governo para discutirem, digamos, um desfecho desse empreendimento? O atual Governo, este Governo do MPD, não tem a mínima noção do que é democracia, não tem a mínima noção do que é o respeito pelo voto das pessoas nas urnas. Portanto, este Governo condenou os praenses por terem votado em nós. Portanto, é uma nota infeliz que eu tenho de fazer. E dentro deste quadro, o Governo nunca deu cavaco, absolutamente nenhum, em relação a nenhuma matéria aqui no município da Praia. Zero. E pior ainda, em relação a este projeto do GEO de Santa Maria. Mas o Governo dava a anterior gestão da Câmara, liderada por Óscar Santos, as coisas mudaram quando o senhor entrou para a Câmara? É do domínio público. Isto é sabido. Portanto, basta ver a fotografia do lançamento da primeira pedra, não é? Estavam lá todos, sorridentes, todos eles, de fato e gravata. Já notas. Portanto, isto é do domínio público. O Governo voltou às costas desta Câmara desde o primeiro dia, pensando que seria uma boa estratégia política para derrubar a Câmara. Vimos que não. A diferença de votos no primeiro mandato foi de 920, nem chegou a 1000, e agora a diferença de votos é de quase 11 mil. Portanto, mas como é que tem acompanhado este processo? Porque já foi noticiado. Sim. Segunda nota tem a ver precisamente com esta parte mais operacional. A parte da terra diz respeito à gestão da Câmara da Praia. A parte do mar diz respeito à gestão do Governo. Sr. jornalista, nós temos neste momento precisamente uma excelente proposta que nós estamos a trabalhar. E que apresentou durante a campanha eleitoral, não é? E nós, aqui, o meu apelo vai agora para o Governo, no sentido de não criar obstáculos e de não inviabilizar o futuro que nós queremos construir em relação ao GEO. Mas só para situar os ouvintes, portanto, o Governo, a partir do momento em que a Macau Legend disse que não estava interessada neste empreendimento, portanto, o Governo anunciou a reversão da concessão. Últimas declarações do Ministro das Finanças é que o Governo está à procura de um novo parceiro, embora já haja também interesses da Macau Legend em retomar os investimentos. Nisto tudo, como é que fica a Câmara Municipal? A Câmara Municipal fica aqui a lançar um apelo no sentido do Governo perceber que se trata de um projeto coletivo de todos os cabo-verdianos e que o Governo deve dialogar com a Câmara Municipal da Praia e que, em conjunto, devemos procurar uma solução a melhor possível para esta situação. E nós apresentamos o projeto para o GEO, que vai no sentido de devolver o GEO aos praenses, aos cabo-verdianos. Todos nós sabemos o quanto o GEO foi importante na trajetória do Charles Darwin. Todos nós sabemos isso. Há ali uma memória histórica que nem sequer é só cabo-verdiana. É uma memória histórica universal. Nós estamos agora a ter esta oportunidade de ouro de nós corrigirmos, porque já estava perdido. Com o projeto anterior, toda a história do Charles Darwin em relação ao GEO, toda a história estava completamente perdida. O projeto não avançou, ninguém rezou, ninguém quis que o projeto não avançasse, não avançou agora, portanto nós temos de aproveitar isto. O nosso projeto passa pela valorização do Ilhéu de Santa Maria e pelo percurso histórico que ocupa na história da humanidade e ter ali um museu, sim, dedicado ao Charles Darwin e ter espaços abertos e passeios e confraternizações
e ter também ali um percurso histórico que explica todo o processo da criação da teoria da evolução natural das espécies, que é um espaço aberto de ensinamento permanente, um grande anfiteatro ao ar livre para grandes eventos, o espaço que faz tanta falta aqui na cidade e a valorização do ambiente. Eu queria ouvir também em relação a um outro dossiê que de vez em quando salta para o debate público e que tem a ver com o mercado de coco, em relação ao qual, enfim, já foram investidos milhares de contos. Lembro-me que durante a campanha, no seu primeiro mandato, disse que se ganhasse ia mandar demolir o mercado de coco e depois transferi-lo para uma outra parte da cidade. Entretanto, está no segundo mandato, mas esse mercado de coco continua, até porque há processos também junto do Tribunal de Contas. É mais um elefante branco. O que é que a Câmara pode fazer em relação também a este projeto? Nós dissemos de uma forma muito clara que nós iríamos demolir o mercado. Quando chegamos na Câmara da Praia, encontramos o mercado num grande imbróglio junto do Tribunal de Contas. De maneira que nós não poderemos nunca demolir o mercado com o mercado ainda no tribunal. Mas o Governo anunciou que disponibilizou à Câmara Municipal um montante de 300 mil contos para concluir as obras. E nós não vimos. Não vimos. Gostamos tanto de ter visto. Pelo contrário, o Governo retira dinheiro a esta Câmara. Portanto, mas isso foi dito publicamente na Assembleia Nacional. Lembro-me de ouvir a ex-ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, anunciar precisamente ao país que o Governo tinha transferido, ou pelo menos tinha feito essa proposta, de alocar à Câmara Municipal 300 mil contos para concluir as obras do mercado de coco, e a Câmara não quis. Nunca vimos nenhum tostão do Governo em relação ao mercado do coco. Eu volto a afirmar aqui, nunca vimos, até hoje, nenhum tostão. Pelo contrário, é preciso sublinhar que nós solicitamos uma auditoria. Portanto, nós solicitamos uma auditoria ao mercado do coco e a auditoria foi recusada pelo Tribunal de Contas. Nós solicitamos isso, é do domínio público. Portanto, solicitamos a auditoria e a auditoria foi recusada. Portanto, na altura, a alegação do Tribunal de Contas é que a Câmara Municipal não tinha competências nesse sentido. Foi a primeira alegação. É que disse que nós não temos competências, então fomos através do grupo parlamentar do PSV e a partir daí disseram que não tinham dinheiro, que não estava nos planos deles. Portanto, aqui, isto tem de ficar de uma forma muito clara. O problema do mercado do coco está do lado do Governo, de uma forma muito clara, portanto, das instituições da República e não está nunca do lado da Câmara Municipal. Tanto que nós fomos à procura das pessoas que ficaram prejudicadas, as pessoas que tinham comprado os módulos, e nós já resolvemos o problema dessas pessoas. As pessoas compraram os módulos, pagaram pelos módulos, não viram a cor dos seus dinheiros, não viram os módulos nem os dinheiros. Nós já resolvemos isso. De que forma? Nós atribuímos a essas pessoas lotes de terreno em compensação ao dinheiro que gastaram, porque nós não tínhamos como devolver dinheiro para essas pessoas. Então nós temos um acordo que nós assinamos com essas pessoas e vamos ter, muito em breve, a cerimónia final, onde nós vamos entregar, portanto, esses lotes de terreno em compensação e à perda, ao engano a que foram submetidas pela gestão da Câmara anterior. Mas qual é que é a posição do Dr. Francisco Carvalho em relação a essa infraestrutura? A praia não precisa de um grande mercado, nós temos, digamos, essa situação de vendas ambulantes, a proliferação em alguns bairros e artérias da cidade. É uma necessidade, de facto, a cidade da praia ter um grande mercado, enfim, com muitas valências comerciais? Num outro lugar. Que seria? Nós temos várias alternativas. Por exemplo, na altura aventou-se a possibilidade de Salvo Erro em São Filipe. A São Filipe, essa possibilidade de São Filipe, há outros lugares. Mas o mais importante aqui a sublinhar é que aquela artéria da cidade já está densamente ocupada. Se nós formos analisar à volta, não há espaços para estacionamento, por exemplo. Portanto, isso é um sufoco. Isso é um sufoco ter ali o mercado, com caminhões, com carrinhas a descarregar mercadorias, etc., com clientes. Não há espaço à volta, basta olharmos à volta. Portanto, foi mal concebido desde o início. Aliás, o grande problema do mercado é porque
o mercado afunda, não é? Foi construído uma zona terreno pantanosa, sem... Sim, exatamente. Quer dizer, qualquer cidadão, sem ter nenhum domínio técnico de nada, sabe que aquela zona tem água, tem muita água. Então, todos nós sabemos, há relatórios que provam isso. Então, a ideia é, como eu disse no início, disponibilizar aquela área da cidade para os praienses. Uma área verde, ampla, alegre. Muito bem, vamos olhar agora para algumas áreas estratégicas para o desenvolvimento desse município. Bom, a questão das vendas ambulantes é importante e já afloramos este aspecto nesta entrevista. O saneamento básico aqui na praia continua a ser um dos maiores desafios para a cidade. A população enfrenta sempre, com frequência, problemas de esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo. Que soluções é que a Câmara Municipal da Praia tem para resolver, para atacar esses problemas do lixo? Eu sei que uma vez falou de um grande projeto, de um megaprojeto de recolha, seleção e tratamento do lixo. Isto nunca saiu do papel? Não, infelizmente ainda não. Ainda não, mas vai sair. Primeiro é preciso separar esgotos de lixo. É fundamental que as pessoas entendam que gestão de esgotos tem a responsabilidade, é da responsabilidade da ADS. É fundamental, portanto, tudo o que tem a ver... Assim como a distribuição de água também aqui neste município, que é um problema. Fundamental. Eu vi há dias, mas estranhamente, até eu um funcionário da Câmara a fazer esta confusão. Eu vi há dias na televisão um funcionário da Câmara a culpar a Câmara pela falta de água numa determinada localidade. Estava a queixar-se. Portanto, este desconhecimento vem a partir do dentro da própria Câmara. Portanto, a gestão da água é da responsabilidade da ADS. A Câmara tem, sim, vindo a implementar alguns projetos de ligação de água domiciliária. Mas faz isto na perspectiva de que estão todos cá na praia, vivem cá na praia, são praienses, são munícipes também. E nós temos a facilidade de ter determinados parceiros que são interessados em iniciativas de ligação de água a domicílios, então nós avançamos. Mesmo não sendo essa responsabilidade, nós ali desempenhamos com gosto este papel de ponte entre interesses e disponibilidades. Agora, a questão do saneamento, da recolha de lixo, nós estamos a trabalhar afincadamente desde o início deste mandato numa solução que seja duradoura. Vai ser ainda durante este segundo mandato? Vai ser ainda durante este ano. Vai ser ainda durante este ano. Vai ser ainda durante este ano. Aqui, a questão do saneamento exige recursos muito avultados. Recursos avultadíssimos. Cada caminhão é entre 16 a 20 mil contos. Cada caminhão. Portanto, estamos a falar de recursos muito avultados. A Câmara adquiriu 6 novos caminhões. Estão a funcionar? Precisamente. Estão a funcionar. É claro que estão, mas é que os caminhões da Câmara têm necessidade de ir mais vezes às oficinas para reparações. Porque funcionam durante todo o tempo. Portanto, as pessoas... Eu não tenho carro, não tenho carta de condução, mas pelo que eu vejo, quer dizer, os carros, de uma forma recorrente, têm necessidade de serem verificados nas oficinas. Portanto, faz parte da vida dos carros. São máquinas? São máquinas. Pior ainda, para caminhões que andam por todo lado, todo tipo de piso e durante todo o tempo. Então, portanto, é uma coisa normalíssima os caminhões irem para as oficinas. O importante é que nós tomamos essa medida. Portanto, uma medida de fundo. Nós adquirimos esses caminhões. Nós temos vindo a comprar contentores de forma permanente. Na semana passada, houve 6 contentores aos quais foram ateado fogo aqui no município da Praia. 6. Portanto, todo o tempo nós estamos ali em cima da brasa nesta matéria. Está a funcionar como bombeiros, não é? Todo o tempo nós estamos aqui. Há aqui um desafio enorme de sensibilização das pessoas. Não serve de desculpa. É um desafio para a Câmara. Portanto, de sensibilização das pessoas também. Nós estamos neste processo afincadamente. Nós temos em vista a aquisição de caminhões. Vamos lançar agora um concurso para aquisição de caminhões. Vamos lançar agora. E vamos lançar também concurso para aquisição de contentores. Estamos a comprar contentores e nós vamos ter um plano que vai dar resposta, vai estabilizar aqui. Agora, é importante dizer que
Todos os dias aqui no município da Praia, a recolha do lixo é efetuada. Todos os dias. Todos os dias. Portanto, há acúmulo de lixo, sim, em determinados pontos, mas todos os dias a recolha é efetuada. Portanto, dá esta certeza a quem nos ouve, aos munícipes, de que ainda este ano, portanto, será implementado esse tal sistema inovador de recolha, seleção e tratamento do lixo. Ainda este ano nós vamos ter boas novidades. Já temos. Mas o investimento já está feito, não quer... Não, eu não gosto nunca de fazer esses avanços. Eu gosto de apresentar os resultados. E nós vamos apresentar, as pessoas vão ver. Muito bem, vamos falar também de uma outra preocupação dos munícipes e que tem que ver com o tráfego rodoviário aqui na Praia, que está a tornar-se cada vez mais difícil, com muitos engarrafamentos, principalmente nas horas de ponta. Há dias falou-me de alguns investimentos que estão previstos no sentido de se criar vias alternativas, enfim, para facilitar a mobilização, a mobilidade aqui na cidade da Praia. Pode concretizar, pode detalhar alguma dessas medidas? Sim, aqui a questão da mobilidade é uma questão complexa. Tem a ver, sim, com vias alternativas, mas tem a ver também com o comportamento das pessoas. Nós estamos a trabalhar em ambas as vertentes e tem a ver também com a criação de alternativas em termos de mobilidade. É uma questão de vias de mobilidade, de alternativas de mobilidade e de comportamento das pessoas. Nós temos vindo a trabalhar na questão das vias alternativas. Temos vindo a abrir novas vias. Abrimos a via que liga a Estádio Eugênio Lima ao Alto da Glória. Nós não inauguramos, foi na altura das eleições, mas a via já está a funcionar. Nós vamos abrir novas vias que vão ligar, por exemplo, Safendi a São Filipe. Estamos a trabalhar neste momento para fazer aquela ligação. E nós vamos também colocar o asfalto em novas vias. Por exemplo, a ligação aqui da Bolha para Palmarejo. Nós vamos ali colocar o asfalto no sentido de garantir uma boa saída também em termos de circulação de veículos. E vamos continuar nesta linha, identificar vias alternativas e abrir essas vias alternativas para poder facilitar o escoamento de pessoas, a circulação de veículos. Mas nós vamos trabalhar também nos grandes nós aqui na cidade. Temos, por exemplo, o nó ali na ponte de Vila Nova, temos o nó na subida de Estádio Santo António e temos o nó ali na rotunda de Terra Branca. Nós vamos trabalhar, vamos apresentar agora propostas técnicas para a melhoria do processo de circulação, para facilitar a circulação nesses pontos e mais outros que estamos a identificar. A partir daí, o trânsito vai fluir com maior naturalidade. E, por último, a questão do comportamento das pessoas. É que as pessoas também têm de nos ajudar no sentido de utilizar essas vias alternativas. É que há uma tendência natural, eu diria, de todo mundo afunilar para o centro. Portanto, as pessoas também têm de ter consciência de que existem essas alternativas e também ganhar o hábito de utilizar essas vias alternativas. Por fim, a questão de alternativas em termos de mobilidade. Em toda a parte do mundo, neste momento, começa a haver uma grande aposta nos transportes públicos no que diz respeito aos centros da cidade. Em toda a parte do mundo. A Câmara pode incentivar, estimular as pessoas a recorrerem mais aos transportes públicos? Precisamente. E nós tivemos há dias um encontro com uma entidade internacional e nesse encontro participaram todos os vereadores da Câmara Municipal. E, naturalmente, um vereador levantou essa questão da mobilidade. E a resposta dessa entidade foi precisamente essa, que temos de apostar no transporte público. Por caso contrário, as pessoas têm necessidade de locomover-se, vão continuar a recorrer às suas viaturas privadas. Então, é um desafio. Nós vamos apresentar, muito brevemente, uma proposta concreta em relação a esta questão
de alternativa em termos de mobilidade. São muitos desafios na gestão, na administração da Câmara Municipal. Nós estamos a falar de uma Câmara que está na capital do país. Aqui não devia haver uma complementaridade entre a Câmara Municipal e o Governo, recuperar, se calhar, o que está na Constituição há muito tempo, o Estatuto Administrativo Especial, ou seja, um mecanismo que facilitasse o maior volume de financiamento à autarquia no sentido de resolver todos esses problemas? Só com um governo que seja verdadeiramente democrático. Como assim? Que respeita o resultado das urnas, que trabalha em parceria com quem ganha as eleições. Só assim é possível, porque este aqui, não. Com este não vai ser nunca. Mas o senhor tem repisado essa questão, deixando essa ideia de que o governo está ressabiado porque perdeu a Câmara Municipal. Isto ainda não passou? Nem vai passar. O presidente do MPD disse que iria tomar a Câmara da Praia, custe o que custar. Mas não tomou, o senhor continuou, não é? Precisamente. Por isso, exato, então, porque agora o povo assim quis. Não há bases de entendimento entre a Câmara e o Da governo. nossa parte, há total abertura. Mas total abertura da nossa parte. Aliás, é nossa responsabilidade. Nós fomos eleitos para trabalhar com todos. Nós fomos eleitos pelos praenses para trabalhar com todos. Portanto, nós continuamos aqui e eu lanço aqui este apelo a partir da rádio e ao governo para se abrir, para perceber que Praia é capital de Cabo Verde e que Praia faz parte de Cabo Verde, que é o Governo da República. Nós estamos totalmente abertos. Dr. Francisco Carvalho, em 2024 o Ministério Público conduziu buscas na Câmara Municipal, relacionadas com 2 processos, um sobre o relatório do Fundo de Turismo 2016 e 2020, aliás, a 2020, e outro envolvendo denúncias de gestão danosa e indícios de corrupção. O despacho do Ministério Público indicou que os suspeitos incluem o Presidente da Câmara, além de outros membros da Administração Municipal e da empresa Construção Barreto S.A. As investigações abrangem setores de Secretariado Municipal, Direção Financeira e Patrimonial e Administração Fiscal, com o objetivo de apreender documentos e outros materiais que pudessem servir de provas. Há dias o jornal A Nação trazia como manchete que o senhor tinha sido indiciado por corrupção, prevaricação ou usurpação de poderes, no caso da venda de um terreno na Cidadela. Pergunto-lhe, estes processos judiciais estão a avançar, continuam os seus trâmites normais ou já foram arquivados? Estes processos vão continuar numa gestão a conta-gotas e nós vamos ter ali capas de jornais que vão sair em alturas combinadas. É assim que nós vamos continuar a viver. Há aqui um objetivo de perturbar o funcionamento da Câmara Municipal e atingir a imagem de um homem público. Continua a achar que há uma perseguição de instituições do Estado, estou a falar do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, da ARAP. Há essa intenção, de facto, de perseguir politicamente, já agora judicialmente também, o Presidente da Câmara? Há aqui uma grande diferença entre aquilo que eu acho e aquilo em relação ao qual eu tenho certeza absoluta. Portanto, eu estou no campo da certeza absoluta. Isto é visível. Se nós formos ver, por exemplo, 12 anos de gestão do MPD na Câmara da Praia, 0 inspeção. 1 ano de gestão de Francisco Carvalho na Câmara da Praia, uma carrada de inspeções e auditorias. Isto é óbvio. Portanto, vai continuar. Portanto, agora, o senhor não acredita que estas diligências feitas por estas instituições do Estado vão na linha daquilo que podemos chamar de garantir a transparência na gestão da coisa pública? Eu tenho a certeza que se trata de uma concertação, de uma coligação entre entidades da República e que é uma vergonha para a democracia. Por isso que eu defendo que estes cargos todos devem ser ocupados mediante processos concursais. Precisamente para que nenhum ocupante desses cargos viva com esse sentimento de que tem de obedecer ao presidente de um partido político, neste caso o presidente do MPD, que é o chefe do governo, que é quem os nomeia. Portanto, há esse sentimento de que tem de prestar serviço ao chefe para poderem continuar a ocupar esses lugares. De maneira que eu defendo essa reforma profunda ao nível da República para que esses altos cargos sejam ocupados mediante concursos públicos onde todos eles se sentirão completamente livres e nunca jamais
entrarão em esquemas de alinhamento para atacar nenhum presidente de Câmara democraticamente eleito. Dr. Francisco Carvalho, este Dia do Município acontece precisamente no ano especial para Cabo Verde, são 50 anos de independência nacional. Era este o município que, envolvidos há 5 décadas, gostaria de estar a governar, nesse patamar, neste estádio de desenvolvimento? Obviamente que não. Obviamente que não. Isto é evidente. É evidente. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós... O que é que falhou em relação à praia? Quase tudo. Quase tudo. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam de ouvir e estas afirmações, as afirmações desta natureza. Até há pessoas que eu acho que se julgam atingidas com afirmações desta natureza. Mas o objetivo não é esse. Eu não tenho o objetivo de atingir ninguém com as constatações que eu faço. Eu não tenho esse objetivo. Mas também eu não posso deixar de fazer determinadas constatações, porque há determinadas pessoas que vão se sentir atingidas. Portanto, não posso. Eu sou um homem público. Portanto, eu não posso estar aqui a fazer essa gestão de sensibilidades pessoais, individuais. A praia, o país, está num estado lastimável. Nós temos situações dilacerantes, de pobreza aqui no município da Praia. Nós temos pessoas que vivem em situação de total desespero, que levantam de manhã sem certeza absoluta de nada. Pessoas que levantam de manhã, não têm nada para comer de manhã e não têm nenhuma pista de se vão almoçar ou jantar. Esta é a praia, este é o país que temos. Portanto, há muitas pessoas que andam a brincar com isto. Na situação da saúde, nós temos situações dilacerantes. Eu já tinha uma ideia do país que temos. Eu já tinha. Mas eu vi, olhos nos olhos, o país que temos depois que eu cheguei à Câmara da Praia. Eu recebo pessoas à frente da porta da minha casa todos os dias, quando eu saio de manhã, que estão ali em desespero, porque vão à procura de uma mão do Estado para lhes conferir algum conforto, alguma garantia, alguma estabilidade. Muito bem, já estamos praticamente no final da nossa conversa. O Sr. Presidente está atualmente, o Dr. Francisco Carvalho, está neste momento na corrida à liderança do PAICV e, caso vença, poderá ser candidato a Primeiro-Ministro. Muitos opositores afirmam que o senhor está, no fundo, a abandonar a praia. Como é que reage a essas críticas, tendo em conta até aqui vários dossiês e projetos que já anunciou? 2 notas importantes. E a praia vai ganhar a praia, os outros municípios do país vão ganhar um grande anjo da guarda. Isso é o mais importante de tudo. Os municípios em Cabo Verde precisam de um primeiro-ministro que seja, de facto, defensor de todos os municípios. O país precisa, de facto, de um primeiro-ministro que seja um democrata a sério, não fingido, não um democrata de papel, mas um democrata sério, que defende os municípios, que defende os cabo-verdianos em todos os lados, incluindo a praia. O que nós temos vindo a assistir, e por parte deste MPD, é um abandono total da praia, é um movimento contra a praia, numa tentativa de sufoco permanente. O que está a dizer é que, se for eleito Primeiro-Ministro deste país, terá um outro olhar em relação à praia, capital do país. Eu estou a fazer um levantamento, Sr. jornalista, de ideias que o atual Primeiro-Ministro, Presidente do MPD, defendia quando era Presidente da Câmara Municipal e que hoje está a defender o contrário. Eu estou a fazer um levantamento factual. Portanto, o Primeiro-Ministro... Quer dar-nos apenas uma ideia? Uma contradição? Uma contradição importante. Esse senhor utilizava 2 palavras durante todo o tempo: subsidiariedade e complementaridade. Todos estão lembrados. Mas a todo o tempo, em todas as esquinas, em todas as entrevistas, dizia sempre isso. Que a ideia que tem da relação entre Câmara e Governo é de complementariedade e de subsidiariedade. Mas o Primeiro-Ministro continua a dizer que o Governo trata todas as câmaras municipais em pé de igualdade. Não há aqui discriminação, não há câmaras de primeira e de segunda. A menina dos olhos do MPD era o programa PRA. Porquê? Porque tinha a maioria de câmaras. Então, através do programa PRA, o MPD firmava-se nos municípios. A partir do momento que começa a perder os municípios, acaba com o programa PRA, para não ter que dar recursos às câmaras
e cria a Direção Nacional de Habitação para intervir diretamente dentro do território do município, passando por cima do município. Este é um facto. Portanto, as outras coisas são conversas para boi dormir. Este é um facto. Passa por cima do município em relação à habitação social? Obviamente. Nós temos o governo a construir casas de banho, meu Deus. Casa de banho. O governo é para construir portos, aeroportos, hospitais nacionais. Isto que é o tal governo. O governo constrói casa de banho, sinceramente. Doutor Francisco Carvalho, esta edição do Discurso Direto acontece precisamente no dia do município. Quer aproveitar os segundos que nos restam para dirigir uma mensagem aos munícipes aqui da Praia? Eu quero dizer aos munícipes, aos praienses, que o futuro é brilhante. Portanto, de confiança. Nós estamos a centrar a gestão nas pessoas, na resolução dos problemas das pessoas. E as pessoas já se perceberam disso e, neste momento, o sentimento em toda a parte aqui no município da Praia é de confiança. É de esperança no futuro. Portanto, isto é o mais importante. As pessoas já voltaram outra vez a confiar na Câmara e nós estamos a construir este processo positivo, participativo. Há um novo elan aqui na Praia. Isto é extraordinário. É este o futuro que nós vamos continuar a construir, a criar respostas, medidas concretas para resolver os problemas das pessoas. As pessoas estão a sentir isso. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Discurso Direto, hoje dia do município da Praia. Dr. Francisco Carvalho, obrigado por ter vindo a partilhar connosco a sua visão sobre o futuro da Praia, que pretende seja para todos, e também os desafios que ainda se colocam ao desenvolvimento do município. Uma vez mais, obrigado pela disponibilidade de ter estado connosco. Muito obrigado. Quanto a si, foi um prazer tê-lo connosco. Já sabe que o Discurso Direto regressa na próxima semana. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto.